Graça e paz, amados. Aqui é Karina Ramos, do Ministério Vida. Uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra de Deus, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Marcos. Estamos aí quase terminando o Evangelho de Marcos. Ele é o menor evangelho, né? Ele tem 16 capítulos apenas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 14. Eu quero ler com vocês duas porções aqui do capítulo 14. Para iniciar, eu quero ler Marcos 14, do 27 até o 31. Está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Isso está escrito em Zacarias 13, 7. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então aqui nós vemos Pedro aqui bastante entusiasmado, né? Ele diz que Jesus prediz que ele vai negar. Você vai me negar, ainda hoje você vai me negar, Pedro, 3 vezes. E Pedro diz: Não, ainda que eu precise morrer com o Senhor, eu não te negarei. E Jesus disse, né? Antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Ou seja, vai negar 3 vezes, não é uma só, né? E Pedro diz que não vou negar. Mesmo que eu precise morrer, eu não te negarei. E muitas das vezes nós agimos assim, né? Deus está nos dizendo algo, não vá por esse caminho, não faça isso, ou isso vai acontecer. E ao invés da gente pedir socorro naquele momento ali, ao invés da gente acatar o que Deus está falando, a gente enche o peito de orgulho. Não, isso não vai acontecer. A gente fala para Deus, Deus fala assim, ó, vai acontecer isso. E a gente fala, não, isso não vai acontecer, Deus. Tipo assim, a gente quer contender com Deus, né? E a gente vai ver aqui que, evidente, né, quando Deus fala, aquilo acontece. A gente vai ver aqui no 14, versículo... Eu vou ler aqui o 14 do versículo 66 até o versículo 72, para a gente ver o que acontece em seguida, né? Com relação ao que Jesus falou ali que Pedro negaria. Aqui no 66 diz assim: Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo... Então, a primeira negação, né? Não conheço, nem sei do que você está falando. Não o conheço e nem sei do que você está falando. Aí ele saiu, né? E aí no 69 diz: Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo, ele o negou. Então, a segunda negativa. Pouco depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é galileu. Aí no 71 diz assim: Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de que vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E pôs-se a chorar. Achei interessante aqui no versículo 30, quando Jesus diz: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negará 3 vezes. A palavra negarás, no original grego, é aparneomai, que significa declarar não conhecimento ou ligação com alguém. Ou seja, quando ele negou Jesus, ele estava declarando que não conhecia Jesus e que não tinha qualquer ligação com Jesus. Então veja bem, Pedro nega Jesus, diz que não tem qualquer ligação com ele,
Primeiro ele disse que não irá negar. Deus disse para ele, você me negará, e ele contende ali com Jesus e fala, não, eu não te negarei. E aí, em sequência, acontece ali que Pedro realmente negou Jesus e negou 3 vezes. Então ele se lembra do que Jesus falou e ele se pôs a chorar. Então, naquele momento ali, acredito que passou pela cabeça de Pedro, eu não devo ser discípulo de Jesus, como é que eu posso ter negado ele? Né? Ele chorou, uma versão diz que ele chorou amargamente, então ele ficou muito entristecido, porque Jesus havia predito isso e ele, naquele momento ali, de um ego assim alterado, ele falou, não, isso jamais vai acontecer, ainda que eu precise morrer, eu não vou te negar. E ele realmente negou, então isso causou uma tristeza nele. E trazendo para nós hoje, muitas das vezes a gente também nega Jesus. Não nega no sentido de eu não conheço a Jesus do jeito que foi ali, né? Mas quando a gente deixa de acreditar numa verdade que está na palavra, a gente está negando a Jesus. Ou quando Deus nos dá uma instrução clara e a gente não faz aquilo, nós também estamos negando a Jesus. Quando Deus fala na sua palavra que o justo, por exemplo, né, o justo viverá pela fé, e nós não vivemos pela fé, nós estamos negando a Jesus, pois estamos negando a sua palavra, né? E a palavra é o próprio Cristo. Então, ele chorou amargamente, Pedro, e nós também ficamos muito tristes e decepcionados quando nós percebemos que nós falhamos, né? Em algum aspecto ali com Deus. Muitas das vezes a gente sente até que a gente... será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou realmente discípulo de Jesus? Quando a gente erra, né? Quando a gente tropeça, quando a gente cede a uma tentação, ou quando a gente cai em algum pecado, em algum delito, a gente se sente ali como Pedro, né? Tipo, neguei a Jesus, puxa vida, na palavra diz que isso não pode ser assim, eu não posso agir assim, eu fui lá e fiz assim. E daí a gente nega Jesus. E graças a Deus que o Pai não leva em consideração as nossas transgressões, hoje, depois da graça, né? Que estamos no tempo da graça, graças a Deus, né? Por isso, que ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Claro que não quer dizer que eu vou sair pecando e que é natural, não é natural. O pecado na vida do crente ele é um acidente, não é algo habitual. Mas quando acontece a gente errar, negar a Jesus, contender com Deus, né? Deus fala uma coisa, a gente fala, não é assim Deus, o que é bem absurdo, mas a gente faz isso. Deus fala uma coisa pra gente fala, não, Deus, não é assim, o senhor está enganado. A gente não fala português claro assim, mas as nossas atitudes demonstram isso, né? E daí a gente se pega ali, quando aquilo acontece, aquilo que Deus falou, quando a gente cai, Deus avisou, olha, não faça isso, não vai por esse caminho. E você vai por aquele caminho porque você acha que você é forte, que você pode, né? É muito interessante na questão da tentação, Deus fala, olha, não vai para a beira desse precipício porque você vai cair lá. Não vou, eu sou forte, eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou curado, eu sou sarado, e tropeça e cai. E daí a consequência é o choro, é o desespero, né? Só que a solução de todo esse quadro aqui terrível, né? A gente vai ver lá no 16, quando eu vou ler um pedacinho só aqui do 16, eu sei que a gente está no 14, mas eu preciso ler a conclusão para vocês entenderem como que terminou essa situação aqui, né? Não ficou, tipo, nas lágrimas de Pedro. Não terminou, tipo, Pedro chorou, se desesperou, tá, mas e aí? O que aconteceu em sequência, né? E daí, quando Jesus ressuscita, e aconteceu que algumas pessoas foram procurar, as mulheres foram procurar ali Jesus no sepulcro, né? Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram lá no sepulcro, viram que o sepulcro estava aberto, e daí tinha uma pessoa lá dentro, né, um anjo, e aquele anjo disse para aquelas mulheres, não tenham medo, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, mas ele foi crucificado, mas ele ressuscitou, não está aqui. Daí aquele anjo fala para aquelas mulheres, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia.
Lá vocês o verão como ele lhes disse. Isso é no 16:7. Olha que interessante. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Pedro não era discípulo? Sim, era discípulo. Então por que aquele anjo falou vão e digam aos discípulos e a Pedro, como se Pedro fosse uma outra pessoa? Eu acredito que aqui é muito específico quando ele fala vão e digam aos discípulos e a Pedro, né? Coloca Pedro à parte, assim, né? Mas para deixar bem claro que Jesus estava dizendo assim, ó, Pedro, você é meu discípulo. Porque se ele falasse assim, vão e digam aos discípulos, Pedro podia se sentir, não é para mim essa informação, porque eu não sou discípulo, porque eu neguei Jesus. Mas não, ele deixou bem claro aqui, diga aos discípulos e a Pedro. E isso é muito, muito lindo, porque significa que Deus olha não apenas o todo, ele não nos vê apenas como um povo, uma multidão. Ele vê cada um especificamente. Então ele sabia que naquele momento Pedro estava triste, amargurado, porque ele negou a Jesus naquele momento, ele sofreu aquela queda, né? Porque negar Jesus é uma queda. A gente pode negar Jesus cometendo, não ouvindo o que ele diz, ou cometendo um pecado, um delito. Naquele momento ali ele negou a Jesus, cometeu um delito. E Jesus foi muito específico quando mandou aquele anjo dizer, digam a meus discípulos e a Pedro, que eu estou indo encontrar com eles na Galileia e que eles o verão lá, que eles me verão lá. Ou seja, Deus foi, assim, muito, muito amoroso, especificamente com Pedro, porque Pedro estava se sentindo mal naquele momento, né? Poxa, será que eu sou discípulo realmente? E aí Deus fala especificamente para ele, diz aos meus discípulos e a Pedro, o que mostra que Deus, ele lida com a gente também no particular, né? Geralmente a gente pensa assim, e Deus amou o mundo todo, né? E deu o seu único filho para morrer por ele, enfim. E a gente pensa assim num todo, né? Deus amou todas as pessoas. Deus ama, quando fala, Deus te ama, Deus ama o todo. Tá, mas será que Deus ama a Karina? Será que Deus ama o Pedro, o João, o Tiago, o Leonardo, a Flávia? Pessoas específicas? Será que ele se importa com as questões específicas de cada um, ou será que ele olha como um todo? Então aqui fica muito claro que Deus realmente se importa com a pessoa também, com cada um dos seus filhos, né? A gente às vezes tem... Eu já ouvi uma moça uma vez dizer que ela é católica e ela falou para mim que ela era devota de uma santa, né? E ela pedia aos santos. Eu falei assim, tá, mas por que você pede a um santo? Né? Claro que a gente, como cristão evangélico, não crê assim, né? A gente crê só que existe um só mediador, Jesus Cristo, e que os santos que a Igreja Católica canonizou são pessoas que foram boas pessoas e que a Igreja achou de canonizar eles, mas eles não estão lá no céu intercedendo por nós, nem, enfim, né? Nós sabemos disso. Mas eu perguntei àquela moça, por que você não pede ajuda a Deus? Por que pedir a um santo se você pode ir diretamente a Deus? E aquela moça falou para mim, eu acho que Deus tem muita coisa para resolver, tem muitas questões grandes, e daí eu prefiro não incomodá-lo, daí eu peço ao santo, a um servo seu. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, a pessoa então realmente ela não sabe que Deus ela tem um amor específico, não só por um todo, mas Deus tem um amor específico por pessoas, por cada uma das pessoas, e que ela pode sim ir até Deus, tanto com questões pequenas como com grandes, mas ela pode falar com Deus todas as coisas, porque Deus vê especificamente cada um. Então, fica o resumo aqui dessa palavra que eu quero trazer para vocês, é que mesmo que vocês cometam algum delito, neguem a Jesus de alguma forma, né, caiam em algum problema, alguma tentação, se percebam ali, puxa vida, caí, errei, Deus falou e eu não levei em consideração, Deus avisou e mesmo assim eu fiz, porque o Espírito Santo ele avisa a gente que não quer ouvir, né? E daí você fica assim desesperado, puxa vida, será que eu sou crente? Eu já passei por isso de cometer delitos assim, pensar, nossa, mas eu não podia ter feito isso, eu sou crente. E daí vem aquela vozinha do inferno, né? Eu digo que tem um anjinho no ombro e um diabinho no outro, né?
acho que você não é crente, o diabinho fica falando, e o anjinho, não, você é crente sim. Não, será que eu sou discípulo? Será que eu não sou? E daí a gente fica assim, puxa, será que realmente eu sou cristã? Será que realmente eu sou discípulo de Jesus? E daí Jesus fala, olha, sim, você é meu discípulo, eu vejo você, eu vejo as suas debilidades, eu tô aqui para te amar pessoalmente, tô aqui para te perdoar pessoalmente. Então essa é a palavra para nós hoje, né? Deus, ele vê cada um de nós especificamente. Então Deus, ele não vê só os problemas da nação, do Brasil, do mundo, né, de nações. Ele vê também o coração de cada um dos seus filhos. Tanto que ele diz que Davi era um homem segundo o seu coração. Ele viu Davi como pessoa. E nós vemos na Bíblia que Deus vê pessoas, né? Ele trata com o povo, sim, trata ali com Israel, né? Mas trata também com pessoas. A gente vê histórias ali, né? Coisas específicas de cada um. Então, realmente, Deus, ele olha para nós como pessoas. Então, se você cometeu algum delito, se você errou, se você acha que negou Jesus em algum momento com as suas atitudes, né? O chorar é normal, né? Se arrepender, chorar, se amargurar, como o Pedro fez aqui. Mas a gente tem que entender que Deus é nosso perdoador, Ele é o nosso consolador, Ele nos restaura as forças e nós continuamos sendo seus servos, seus filhos, né? Filhos erram. A gente vê que filhos, eles cometem erros, né? E às vezes o pai vai lá e briga, castiga e tal, mas o pai não deixou de ser pai. Você não deixou de ser filho da sua mãe, do seu pai, porque você cometeu um erro com eles. E eles não deixaram de ser seu pai. E assim é com Deus, né? Mesmo quando a gente comete alguma coisa, algum delito, algum erro, nega Jesus de alguma forma, nós não deixamos de ser amados por ele, né? Ele vem, nos perdoa e fala especificamente, ei, Karina, eu tô aqui, eu vou adiante de você, como ele falou ali, avisa para Pedro que eu vou adiante dele, eu vou encontrar com ele, tá tudo bem, né? A gente erra sim, errar faz parte da caminhada, a gente só não pode ficar ali naquela amargura, né? Eu já vi muitas pessoas que cometeram delitos ao longo da vida e elas ficam remoendo aquilo, e a gente fala para a pessoa, olha, Deus já te perdoou, você se arrependeu? Sim, mas a pessoa, ela não se perdoa. Então ela fica ali, a gente vê que Pedro se perdoou, né? Porque a sequência ali dos acontecimentos, Deus foi, né? A gente vai ver ali no 16 que Jesus comissionou eles, né, para o ministério. E Pedro, a gente vê aí Pedro, né, super abençoado, né? Escreveu ali, né, livros ali na Bíblia e foi muito usado por Deus. Ou seja, Pedro se perdoou. Mas muitas pessoas não se perdoam e elas ficam remoendo aquilo. Só que Deus já perdoou você. Deus já te perdoou, então se perdoe também, né? Perceba que Deus te ama pessoalmente. E essa era uma crise muito grande minha mesmo. Porque eu achava que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu pensava, tá bom, Deus amou o mundo, amou as pessoas, amou todo mundo, né? Mas será que ele me ama pessoalmente? Será que ele me vê as minhas crises pessoais quando eu estou no meu quarto sozinha, pensando, chorando? E Deus foi ministrando meu coração. Filho, eu te vejo, né? Eu vejo você, eu vejo as suas questões, eu leio os teus pensamentos, eu sei o que você vai dizer, eu sei o que você pensa, eu sei o que você sente. Então Deus, ele realmente nos ama também especificamente. Então essa é a minha palavra de hoje, que vocês possam realmente tomar posse desse amor de Deus, vocês possam se perdoar quando vocês erram, sabendo que Deus também perdoa, sabendo que Deus, ele olha especificamente para cada um de nós. Então é isso, amados, vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Pai. Tu és um Deus bondoso, Pai. Tu és um Deus que olha para nós, Pai. Tu és um Deus que olha para o nosso coração, Pai, que nos perdoa, Pai. Tu és um Deus que sabe, Pai amado, o que cada um tem enfrentado, Senhor. O que cada um tem sentido, Pai. Tu vê, Pai amado, pessoas que estão perto de cair, pessoas que estão perto de fraquejar.
E, Senhor, mesmo quando a pessoa ela não te escuta e ela cai, Pai, o Senhor vai lá e toma pela mão e diz: filho, filha, eu estou aqui, eu te perdoo, eu te amo, prossiga, levante-se. Esse é o Senhor, Pai. Muito obrigada, Pai. Eu oro por mim, pela vida dos meus irmãos, Pai, para que cada um deles, Pai, possa receber, Pai, a plenitude desse amor, Pai, em nome de Jesus. Amados, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Esse é o capítulo 14, né? E a gente amanhã vai para o 15, acredito que vai ser com a Catiane. Talvez eu traga o 16, não tenho certeza ainda, vou ver. Mas é isso, amados. Que a graça e a paz e o amor de Jesus seja com cada um de vocês. Então, é isso. Até amanhã. Um grande abraço.